Olá, meus amigos, com muita alegria que nós voltamos ao nosso canal, trazendo mais um vídeo de reflexões. Hoje nós abordaremos, de uma certa maneira, o materialismo, que é um dos grandes responsáveis pelas tragédias pessoais, como os homicídios, os suicídios e outros tipos de delitos. Nós sabemos que o materialismo está na base de toda a negação da espiritualidade. Então, o materialismo, na verdade, nega a existência do espírito e querem preencher a vida com euforia, com compra de bens, com drogas, com sexo, com prazeres mundanos, com fama, com poder, pois não acredita que haverá vida após a morte. Então eles têm que preencher de alguma forma, e isto é o que acontece com a grande maioria da nossa sociedade, é exatamente dar vazão às coisas materiais, no intuito de preencher o vazio existencial que existe dentro de cada um de nós. E isso gera, naturalmente, consequências como a melancolia, as frustrações, a depressão e muitos outros tipos de problema, como separações conjugais, enfermidades mentais, suicídios, etc. É como se, na verdade, utilizando desses artifícios transitórios, o homem esteja querendo fugir de sua própria existência. Mas isso de nada serve, porque é como se quisesse matar a sede bebendo água salgada. Claro que não vai se resolver. Naturalmente, esses aspectos são objetos de estudos das mais variadas tendências. Por exemplo, nós temos nas religiões, na filosofia, na ciência, fatos que demonstram que o homem sempre encontrou dificuldade para resolver essas questões. Por quê? Porque tudo ficava no limite daquilo que ele conseguia enxergar, daquilo que ele conseguia palpar, tocar, e não nas coisas espirituais, que na grande maioria das vezes eram desconhecidas ou pelo menos apresentadas dentro de um panorama correto. Nós temos, por exemplo, uma obra de Shakespeare, que, através da obra Hamlet, nos traz uma reflexão profunda, ao dizer ser ou não ser, eis a questão. E ele, então, nesta obra maravilhosa, ele fala que num país nunca ninguém veio falar todo o tempo de épocas anteriores. Então, Shakespeare traz a ideia de que não sabe se é melhor ele sofrer as agruras da sua vida, enfrentando todas as dúvidas, questões de consciência e tudo mais, ou então dar cabo da própria vida.
Quando ele fala que num determinado país ninguém nunca veio contar, ele está se referindo à morte, alegando que ninguém nunca veio da onde estava, ou seja, a morte, para relatar como que era lá, se era bom, se era ruim, se as pessoas estavam felizes ou infelizes. No entanto, nós que cremos na imortalidade do espírito, nós sabemos que desde a antiguidade, todos os povos, em todas as épocas, em todas as religiões, sempre tivemos emissários do alto trazendo uma mensagem. Por exemplo, a própria Bíblia, não foi Deus, naturalmente, que sentou-se numa cadeirinha e escreveu a Bíblia. Não. Ele, através de sua inspiração, fez com que homens e mulheres pudessem escrever aquilo que ele naturalmente queria trazer para a humanidade. Então, a ciência, por não reconhecer que só o corpo morre, né? Esquece de lembrar que o espírito vive. Ficaram apenas aspectos visíveis, palpáveis. Esqueceram do progresso espiritual. A ciência hoje está cada vez mais nos dando grandes saltos, aumentando a longevidade das pessoas. No entanto, não reconhece a existência do espírito, que o que nós vamos perder, na verdade, é a indumentária carnal, é esse corpo transitório, essa vestimenta de carne, que naturalmente, daqui a algum tempo, ele voltará ao pó da terra. Mas o espírito, a consciência do homem, ela continua, porque isso é um tesouro que prova que a única coisa que nós efetivamente levamos desta vida não são os bens, não são as aquisições, não são as moedas, não. São apenas aquilo que nós efetivamente plantamos, de bom ou de mal. Então, veja bem, as influências espirituais para o bem e para o mal são antenas eletromagnéticas, que muitas religiões preferem dizer que são demônios. A ciência que são questões do psiqueiro humano. E isso faz com que as causas de suicídio, que são frutos da insatisfação com a vida, do ócio em servir, das perdas entre queridos, das paixões não respondidas, na depressão, nas pressões sociais, acaba levando muitas vezes o homem e, sobretudo, os jovens ao suicídio. A felicidade relativa, porque nós sabemos que a felicidade absoluta, ela não é desse planeta, mas a felicidade relativa nós encontramos com a paz interior, com uma consciência tranquila, com a satisfação com aquilo que nós possuímos. Então, a morte não existe. Ela se encontra em outra dimensão, mas que nós, ao deixarmos o invólucro carnal, nós teremos a oportunidade de conviver no plano espiritual, buscando a nossa evolução e o progresso espiritual. Um grande abraço a todos.